Ora então, bom dia a todos. Estão todos bem dispostos ou mais ou menos? Ora bem, antes de mais, é um privilégio estar aqui convosco. Queria agradecer o convite da Presidência da República. É realmente muito bom estar aqui e poder partilhar com vocês tudo aquilo que foi todo o meu percurso, desde mais cedo que vocês, quando eu decidi que queria ser músico ou não, vocês já vão perceber, até hoje, que hoje não sei fazer outra coisa senão tocar violoncelo ou então cozinhar para os meus filhos, as coisas que eu sei fazer melhor. Portanto, eu sou de uma aldeia muito pequenina, perto de Viana do Castelo, chamada Lanhelas. Caminha, Moledo, é uma zona que possivelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é a zona das praias e do norte, muito frio. E essa aldeia pequenina tem mais ou menos 1000 habitantes. E a forma como eu entrei na música é um bocado estranha, porque quando eu era novo e nas aldeias há um bocadinho a tradição de aos domingos toda a gente tem que ir à missa. E os meus pais diziam-me também tens que ir à missa e então eu tinha que ir. Mas no percurso para a igreja eu passava sempre por uma casa, que era a casa da banda, e eu via sempre a banda ensaiar, que também ensaiava à mesma hora da missa. E um dia eu decidi não ir à missa e entrei dentro da casa da banda para ver o que era aquilo, não é? Para achei aquilo muito curioso. Eu disse, deixa eu ver o que é isto. E então todos os domingos a minha tradição não era ir à missa, que os meus pais não sabiam, e escondia-me na casa da banda a ouvir a banda a ensaiar. Portanto, tudo isto começou, a música, na realidade não fui eu que escolhi a música é que escolheu a mim acidentalmente, e depois eu vou explicar também por outras razões porque é que a música na realidade me chamou a atenção, mas foi assim que a música começou. Entretanto, eu era pequenino, tinha 7 anos, e um dia um senhor que tocava percussão achava piada que me via ali todos os domingos e perguntava se ele próprio, mas quem é este menino, o que é que este menino está a fazer? Então um dia perguntou-me, quer experimentar a tocar aqui a caixa? Na altura chamava-se tarola. Eu disse, claro que sim, gostava. E depois comecei a experimentar, assim com umas baquetas, e adorei. E depois aos poucos comecei a aprender, o senhor ensinava-me, e depois percebi que havia uma escola de música que era associada à banda, mas era um músico da banda que dava, um professor chamado Cesário, que era professor de todos os instrumentos, ensinava todos os instrumentos, tinha um dom excepcional, ensinava todos os músicos e era a pessoa que escolhia cada músico, dizia, este ano para a banda precisamos de clarinetes ou percussão ou trompa, e ele dizia, tu vais estudar isto. Começámos sempre pelo solfejo, que é a parte se calhar que menos gostamos, não é? Imagino que quem tem aqui música sabe que a parte de solfejo é assim um bocadinho mais chata, temos que aprender a ler as notas, mas quando chegamos ao instrumento tudo isso passa, não é? Começa a ser muito mais interessante. E assim foi, eu aprendi solfejo e aos 7 anos, logo a seguir, entrei na banda. Era muito pequenino, então lembro-me da primeira festa que eu fiz, vocês já imaginam que devem ter ouvido uma banda filarmónica, não é? É constituída por só instrumentos de sopro. E a primeira festa que eu fiz, eu já tocava tarola, mas era tão pequenino, que tiveram que pôr umas fitas para segurar a caixa que eu não conseguia segurar. Portanto, eu comecei a tocar percussão. Entretanto, imagino que as pessoas que estavam mais dentro da música, que não era o meu caso ainda, achavam que eu tinha realmente muito jeito e incentivaram-me a seguir música. E um dia surgiu uma escola profissional de música, a Escola Profissional de Música de Viana do Castelo. Foi aí onde comecei a dar os passos realmente na direção da música. E no dia da escolha, fui experimentar todos os instrumentos, porque na banda só conhecia os instrumentos de sopro, não conhecia os instrumentos de cordas, não sabia o que era o violoncelo, não sabia o que era um violino, etc. E fui ver todos os instrumentos, e a minha primeira opção não era percussão, porque na escola não havia percussão, mas era trompa, porque gostava muito do som da trompa, porque também havia na banda. E depois tinha 2 opções. A primeira opção pus trompa e a segunda opção pus violoncelo, absolutamente por descarte. Também por uma razão, porque simpatizei com a professora estava grávida, eu achei piada, pronto, vou para o violoncelo, mas de certeza que eu vou para a trompa. Portanto, começou o ano, eu chego à escola e disseram-me, vais para violoncelo. E eu, oh meu Deus, o que é que eu fui fazer? Não é? E durante o primeiro trimestre foi um terror. Odiava violoncelo, só queria trompa, queixava-me, chegava à casa e dizia à minha mãe, tenho dor de costas. Elas levavam para o hospital a dizer que o meu filho tem um problema nas costas. Não era tudo fita. Não é? Portanto, até que um dia a diretora da escola disse-me, Marco, tens 2 opções. Ou continuas no violoncelo, ou então és expulso da escola. E eu, com medo dos meus pais, lá mentalizei, ok, é violoncelo. E de repente
parece que comecei a gostar, foi há muito tempo, já não me lembro, não é? Comecei a gostar de violoncelo, houve uma transição, comecei realmente a perceber que tinha aptidão e as pessoas começaram a dizer, tens realmente muito jeito, toda a gente com um bocadinho de mimo fica mais contente, não é? Portanto, comecei a perceber e, pronto, e depois a partir daí foi sempre violoncelo. Tive só uma dúvida, geralmente na transição do 9º ano para o 10º ano, nós temos que, é o momento de decidir se realmente vamos para a música ou temos a hipótese de voltar a outra área. E eu tinha um fascínio, e tenho um fascínio por matemática, por números. E nessa altura, o meu professor de matemática adorava-me e dizia, Marco, tu tens que seguir matemática, tens que seguir matemática, tens que seguir matemática. Era o objetivo dele seguir matemática. E eu fui para a música, ele ficou chateado comigo, deixou de me falar. Foi mesmo muito... Depois ele sabia tudo o que acontecia comigo porque perguntava à minha irmã. Eu sou de uma família de músicos, são todos músicos. E tenho 2 irmãos mais novos que tinham aulas com ele de matemática e sabia por ela que ele me perguntava, eu Marco, está bem? Perguntava, eu Marco, está bem? Mas a mim nunca mais me falou, até há pouco tempo que nós voltámos a falar. Portanto, porquê que a matemática era importante para mim? Porque na realidade eu há pouco tempo descobri, eu tenho 2 filhos, e há pouco tempo descobri que sou Asperger. Tenho Asperger, não sei se vocês sabem o que significa Asperger. Portanto, Asperger é um autismo, a parte mais leve do autismo. E o que é que isto significa? Na realidade, eu descobri depois dos meus filhos serem diagnosticados. Os meus 2 filhos são, e na infância deles percebemos que o crescimento não era igual a uma criança normal. E então, nesse caso, depois eu comecei a sentir... A minha esposa não é, a minha esposa é neurotípica, e ela, na realidade, foi mais evidente para ela do que para mim, porque eu, na realidade, via os meus filhos e via a minha infância, mas sem saber qualquer informação, ou porque é que era, simplesmente me identificava com o crescimento deles. Até que um dia fomos diagnosticados, eles primeiro e eu a seguir. Portanto, vim a perceber que a matemática e a música são estas 2 áreas em que realmente nos puxam mais para isso, por 2 razões. A matemática, porque é tudo de uma forma muito correta, não é? Nós sabemos que a matemática é mais estruturada, coisas que a mim me fascina a estrutura. Por exemplo, desarrumações a mim deixa-me incómodo, muito ruído também deixa incómodo. São as partes, se calhar, não tão bonitas, não diria bonitas, mas são as partes talvez menos agradáveis de ser Asperger. Temos coisas que nos deixam instáveis e que nos temos que autorregular de outra forma. Portanto, com a idade nós conseguimos adaptar-nos, terapias, idade e conhecer-nos a nós próprios. É o mais importante, é nós conhecermos a nós próprios. E eu consegui, por exemplo, percebi que a música é uma forma de eu me expressar sem ter que me expressar por palavras, que é uma coisa que eu muitas vezes tenho dificuldade. Hoje eu estou aqui a conseguir expressar, mas pronto, é uma espécie de tenho que preparar muito bem tudo aquilo que vou dizer para conseguir expressar-me com naturalidade, porque senão é muito difícil, é uma espécie de um bloqueio, tenho muita coisa, é como se, mais ou menos a sensação que eu tenho muitas vezes é que o meu cérebro vai muito rápido, mas verbalmente é muito difícil que as coisas saiam. Portanto, é mais ou menos esse equilíbrio. A questão dos meus filhos é muito sensorial, tem muitas questões de hipersensibilidades, a maioria das coisas são hipersensibilidades ao ruído, ou ao toque, ou algumas coisas que podem, na realidade, a vocês vos podem chatear. Não há Asperger, é tudo ampliado. Mas pronto, não vim aqui para falar do Asperger, vim aqui falar de mim, mas achei que era importante para perceberem esta sensação de que não fui eu que escolhi a música, na realidade a música escolheu-me a mim, porque foi uma espécie de uma porta que se abriu para eu conseguir expressar-me de outra forma e, na realidade, sentir o prazer que tenho a fazer aquilo que faço. Portanto, voltámos ao meu estudo, decidi a música, acabei a escola profissional e vim estudar para Lisboa, com, se calhar, a pessoa que mais me influenciou, que mais importante para mim foi na música, foi um professor de violoncelo chamado Paulo Gaia Lima, que infelizmente faleceu mais ou menos há 2 anos, e continua a ser uma pessoa muito lembrada, não só no mundo do violoncelo, mas em toda a música em Portugal, e vai continuar a ser lembrado porque além de ser um músico excepcional, era uma pessoa incrível e que estava sempre disponível para todos e era a alegria da sala, sempre. Portanto, vim aqui estudar para Lisboa. Foi uma fase muito difícil porque de uma aldeia de 1000 habitantes, onde vivia debaixo do teto dos meus pais, vim para Lisboa, para uma cidade totalmente diferente. Foi um choque, não é?
imagino que alguns de vocês podem imaginar. Mas assim foi. Acho que o facto de eu já ter decidido que o violoncelo era o caminho que eu queria seguir, foquei-me no violoncelo, porque além disso a minha família foi uma família muito humilde, que não tínhamos possibilidades, sabia todo o esforço que os meus pais estavam a fazer para eu poder estar em Lisboa a estudar, portanto não teria que fazer de outra forma senão dedicar ao máximo, dar tudo aquilo que tinha para recompensar os meus pais com todo o esforço que eles estavam a fazer. Imaginemos que não era só eu, depois tinha todos os irmãos que fizeram absolutamente o mesmo. Todos vieram para Lisboa, portanto, podem imaginar 4 filhos a vir estudar para Lisboa e os pais, coitadinhos, a trabalhar na aldeia para tentar aguentar os filhos a estudar. Foi muito difícil, mas felizmente, com algumas bolsas de estudo e apoios, conseguimos ir para a frente. Acabei em Lisboa. Fiz alguns concursos aqui, um concurso muito importante cá em Portugal, que é o da rádio, chama-se Jovens Músicos Portugueses, ganhei e logo a seguir entrei numa escola incrível em Madrid, chamada a Escola Superior de Música Rainha Sofia, que é, por muitos, considerada uma escola de elite. Eu lembro-me que havia mais ou menos 50 candidatos e aceitavam 2 pessoas, eu fui uma das pessoas aceites e foi incrível. Mais uma vez foi um choque, porque o choque não foi a transição da cidade, mas foi sim a transição de ideias. Foi aqui em Lisboa, aos poucos, começámos a ficar todos amigos, éramos todos amigos. O Paulo Gaio Lima era uma pessoa hiper aberta, falava muito bem connosco, era uma pessoa que estava disponível para tudo. E fui para Madrid, onde, estando numa escola de elite, a coisa que mais existe é competição. Havia competição entre todos, porque toda a gente queria ser melhor. Havia por exemplo, nessa escola havia o prémio de melhor aluno, tudo isto era focado para competição, e também conseguirmos atingir o máximo de cada um, o esforço de cada um. No início foi também um choque, porque não estava preparado. Eu adorava a professora, era uma professora russa incrível, chamada Natalia Shakovskaya, mas não estava preparado para esta competição. Mas, no fundo, foi isso que me ajudou a crescer e a atingir todos os objetivos que eu queria. Portanto, estive lá 4 anos e depois decidi que já chegava de estudar. Não é? Então, temos que ir trabalhar, porque estudar é muito bom, mas a nossa vida tem que continuar e nós, músicos, precisamos de palco, precisamos de tocar, que é aquilo que nós fazemos hoje. Não é? Hoje tenho o privilégio de conseguir tocar todas as semanas, tenho concertos, que é absolutamente incrível. É incrível para quem está aqui, porque depois de todo o trabalho que nós temos, chegamos a esta parte que é poder partilhar tudo aquilo que nós trabalhamos convosco, eu acho que é a parte mais bonita de um músico, é conseguir partilhar tudo aquilo que nós sentimos e aquilo que fazemos com vocês, porque, de certa forma, estamos a tentar dar mais felicidade, mais conhecimento a quem vem aos concertos. Imagino que vocês vêm aos concertos por alguma razão específica, porque querem ouvir boa música, ou bons intérpretes, ou porque querem sair daqui um bocadinho mais inspirados. E nesse caso, toca-nos a nós que assim seja, não é? Portanto, é mesmo muito bom conseguirmos fazer isto. Tenho a sorte de o fazer numa das fundações incríveis. A Orquestra Gulbenkian é, sem dúvida, uma orquestra excepcional que nos dá condições para isso. Todas as semanas temos maestros incríveis, solistas incríveis, que também nos inspiram a nós, que no momento, quando nós começámos a estudar, era quase como se fosse uma lenda viva, e hoje conseguimos partilhar o palco com eles. Portanto, isso é mesmo muito bonito. E pronto, mais ou menos esta é a minha vida. Antes de chegar à Gulbenkian, ainda estive na Orquestra Metropolitana, também como primeiro violoncelo, 3 anos, mas eu quis sempre dar um passo em frente e achei que era a minha oportunidade e consegui agarrá-la num concurso internacional, onde a pressão é gigante, porque se nós queremos muito uma coisa, focamos mesmo nela. E o meu foco era, quero ganhar este lugar, portanto, só vivia para aquilo. Não é? Portanto, até o momento de me dizerem, ok, o lugar é teu, depois aí a descarga é gigante, chora-se, ri-se, festeja-se, mas no fundo, toda a pressão que colocamos nos nossos ombros, naquele momento é um momento de, conseguimos. Portanto, a minha vida é esta.